Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Enquanto realizava uma cirurgia em uma mulher humilde, o cirurgião ficou paralisado ao ver uma marca de nascença idêntica à de sua filha, que havia desaparecido há 18 anos. O som constante dos monitores e o burburinho nos corredores eram um cenário cotidiano para o Dr. Matheus Moreira. A vida no hospital era intensa, mas era exatamente essa intensidade que o mantinha em movimento todos os dias. Ele mergulhava de cabeça no trabalho, como se a única forma de escapar de suas dores pessoais fosse salvando vidas. No entanto, havia uma dor que nenhuma cirurgia poderia curar: o desaparecimento de sua filha, Emma, há 18 anos. Matheus havia aprendido a conviver com aquele vazio ou, pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo. A cada dia, o peso daquela perda parecia ficar mais leve, mas bastava um momento de silêncio, uma lembrança fugaz, e ele era jogado de volta ao abismo. A imagem de Emma, com apenas 3 anos, sorrindo para ele no quintal de casa, nunca saía de sua mente. A culpa o consumia. Eu deveria ter protegido ela. Como deixei isso acontecer? Repetia em pensamento, mas as respostas nunca vinham, apenas o eco da ausência. Naquela manhã, ele revisava a lista de pacientes antes de uma série de cirurgias programadas. A maioria dos casos não exigia nada além de sua costumeira dedicação e precisão, até que o nome de uma paciente chamou sua atenção: Clara Rocha, 21 anos, internada após um acidente de moto. Seu estado era grave e necessitava de intervenção imediata. Matheus não hesitou, colocando-se em modo automático, como sempre fazia em momentos de crise. A sala de cirurgia estava fria, como de costume. Matheus concentrou-se nos procedimentos, conversando brevemente com a equipe para garantir que todos os passos fossem seguidos à risca. Durante a operação, enquanto removia fragmentos de ossos que haviam perfurado os órgãos de Clara, algo chamou sua atenção na lateral do corpo dela, logo abaixo das costelas, uma pequena lua crescente, a mesma marca de nascença que Emma tinha. Seu coração acelerou. Não pode ser, pensou, lutando para manter a concentração. Sentiu as mãos tremerem levemente, um erro que ele nunca cometia em situações assim. Controle-se, Matheus murmurou para si mesmo. Não era hora de deixar as emoções tomarem conta. Respirou fundo e continuou o procedimento, mas sua mente estava a mil. Quando terminou a cirurgia, ele fez questão de verificar todos os detalhes do prontuário de Clara. Ela havia sido encontrada ainda pequena, sem lembranças dos pais biológicos, e fora criada por uma família adotiva em uma cidadezinha do interior. Esse detalhe reacendeu todas as dúvidas que ele tentará enterrar ao longo dos anos. Matheus não conseguia afastar a ideia de que Clara poderia ser sua filha, a mesma menina que desaparecera de sua vida de forma tão abrupta e inexplicável. Enquanto Clara se recuperava no pós-operatório, Matheus passou a observá-la discretamente. Cada movimento, cada traço de seu rosto evocava algo familiar, algo que ele não podia ignorar. A marca de nascença o atormentava, como uma prova silenciosa de que o passado estava mais próximo do que ele imaginava. Será possível, pensava, enquanto seus olhos se perdiam nas feições adormecidas da jovem. Dias se passaram, e Clara, ainda frágil, começou a despertar. Matheus não sabia como se aproximar dela sem parecer invasivo. Afinal, ele era apenas o médico responsável pela sua cirurgia e não podia simplesmente dizer o que suspeitava, não sem provas. Foi então que decidiu contratar um detetive para investigar mais a fundo a história de Clara. Precisava de respostas, mas sabia que tinha de agir com cautela. Se ela realmente fosse Emma, ele não queria assustá-la nem fazê-la reviver traumas. Enquanto isso, Janaína, sua esposa, notou a mudança em seu comportamento. Ele estava mais calado que o normal, mais distante. O que ela não sabia era que a culpa do passado começava a reaparecer, com uma força que Matheus não conseguia mais ignorar. Janaína sempre teve um jeito sutil de manipular situações a seu favor, e a relação entre os dois, que já não era perfeita, começava a se deteriorar mais rapidamente. No entanto, Matheus não conseguia pensar em Janaína agora, sua mente estava fixada em Clara, ou melhor, em Emma. Matheus aguardava ansiosamente as respostas que o detetive traria. Se Clara realmente fosse sua filha,
Como ele poderia se aproximar dela? E, mais importante, como ele lidaria com o fato de que havia deixado sua filha escapar? Sentado em seu escritório, ele segurava uma foto antiga de Emma, tentando encontrar respostas em seus próprios sentimentos. O silêncio do hospital à noite era quase ensurdecedor, mas, para ele, refletia apenas o eco do vazio que sentia há anos. Sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, um desafio que colocaria à prova não só sua profissão, mas também sua capacidade de amar e perdoar. Nos dias que se seguiram à cirurgia de Clara, Mateus sentia uma inquietação crescente. A cada nova visita que fazia à paciente, a convicção de que Clara poderia ser Emma se tornava mais forte. Ele tentava disfarçar seu interesse pessoal, mas era impossível não sentir o coração acelerar ao vê-la despertar, lutando para se recuperar, como se o espírito guerreiro que ele tanto admirava em sua filha estivesse presente naquela jovem. Clara, por sua vez, ainda estava fraca, mas começava a notar o comportamento diferente do médico que cuidava dela. Ele parecia sempre tão sério, mas havia algo em seus olhos ao observá-la, algo que ela não conseguia decifrar, uma mistura de preocupação e algo mais profundo, como se ele a conhecesse de outro lugar, de outro tempo. Enquanto Clara lutava para se reerguer fisicamente, Mateus tentava organizar seus próprios pensamentos. Já havia passado por situações complicadas na vida, mas nada o preparara para aquele momento. A incerteza sobre a verdadeira identidade de Clara o consumia, e o detetive que ele contratara estava investigando. Mateus aguardava ansioso por qualquer pista que confirmasse ou negasse suas suspeitas. Janaína, por outro lado, começou a ficar desconfiada. Sempre fora boa em perceber mudanças, e agora Mateus estava claramente diferente, menos presente, mais ausente em casa. Quando questionava sobre o motivo de tanto tempo no hospital, ele respondia de forma vaga, atribuindo ao volume de trabalho. Mas Janaína conhecia bem o marido, e algo a incomodava profundamente. Naquela tarde, enquanto Mateus estava em uma de suas rotinas no hospital, Janaína decidiu ir até lá sem avisar. Queria ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Ao chegar, perguntou na recepção onde Mateus estava e foi informada de que ele estava no quarto de uma paciente. Caminhando pelos corredores, ouviu vozes vindas do quarto onde Mateus se encontrava com Clara. Doutor, por que o senhor está me olhando desse jeito? Clara perguntou, com a voz ainda fraca, mas mais firme do que nos dias anteriores. Mateus foi pego de surpresa com a pergunta direta. Perdão, Clara, não foi minha intenção. É que você me lembra alguém. Alguém muito importante. A resposta de Mateus saiu hesitante, mas sincera. Clara arqueou uma sobrancelha, intrigada. Alguém da sua família? Perguntou, tentando decifrar o que se passava na cabeça do médico. Mateus hesitou por um momento. Não podia contar a verdade, não ainda, não sem as provas que aguardava do detetive. Sim, uma pessoa que perdia muito tempo. Janaína, parada do lado de fora da porta, ouvia tudo com atenção. Um frio percorreu sua espinha. Quem é essa garota? Por que ele está falando de alguém que perdeu? Ela pensava, enquanto uma suspeita incômoda começava a tomar forma em sua mente. Mas ela precisava de mais informações antes de agir. Mateus não conseguia esconder a ansiedade. Ao sair da sala de cirurgia, a conversa com Clara continuava viva em sua mente. Cada palavra trocada o aproximava de uma verdade que ele nem ousava admitir. Precisava de paciência, algo que nunca fora seu forte, especialmente quando o assunto envolvia questões pessoais. Quando o telefone finalmente tocou, o coração de Mateus acelerou. Ele pediu licença a Clara e se retirou rapidamente. Consegui algumas informações, começou o detetive do outro lado da linha. A história da família adotiva de Clara é verdadeira. Eles a encontraram abandonada numa pequena cidade do interior, sem nenhuma pista dos pais biológicos. Isso foi há cerca de 18 anos, quando ela tinha aproximadamente 3 anos de idade, o que coincide com o desaparecimento de Emma. Mateus permaneceu em silêncio, absorvendo o que acabará de ouvir. As peças começavam a se encaixar. O desaparecimento de Emma, o surgimento de Clara, a marca de nascença. Tudo indicava que Clara era, de fato, sua filha. Mas ainda restavam lacunas.
Como ela desapareceu? Como foi parar tão longe? Você descobriu algo sobre como ela foi parar lá? Perguntou Mateus, a voz carregada de ansiedade. Isso ainda está nebuloso, respondeu o detetive, mas estou investigando mais a fundo. No entanto, seria prudente considerar um teste de DNA para termos certeza absoluta. Mateus sabia que o teste de DNA era o passo final para confirmar suas suspeitas. Apesar de tudo apontar para aquela conclusão, ele precisava da prova concreta. Faça o que for necessário para conseguir as amostras sem levantar suspeitas, instruiu o detetive. Não queria assustar Clara antes de ter certeza. Ao desligar o telefone, Mateus sentiu um leve alívio. Estava finalmente mais perto da verdade. Contudo, algo lhe dizia que a situação poderia piorar antes de melhorar. Mais tarde, naquela noite, ao voltar para casa, Mateus encontrou Janaína mais quieta do que o habitual. Ela o observava com um olhar desconfiado, mas não disse nada. Mateus, emocionalmente exausto, não percebeu a tensão que pairava no ar. Foi direto para o quarto, ansioso para que o próximo dia trouxesse as respostas que tanto aguardava. Na manhã seguinte, Mateus chegou cedo ao hospital. O ar fresco dos corredores vazios quase lhe trazia um conforto. Com passos decididos, dirigiu-se ao quarto onde Clara estava internada, carregando um misto de ansiedade e esperança. Precisava das respostas que o teste de DNA traria e, discretamente, providenciava tudo para que Clara não desconfiasse. Assim que entrou, encontrou Clara acordada, já um pouco mais disposta, apesar da fragilidade ainda evidente. Ela o olhou com curiosidade e uma ponta de desconfiança. Como você está hoje, Clara? Perguntou ele, tentando manter o tom profissional, embora fosse difícil disfarçar a ternura na voz. Melhor. Mas acho que algo me incomoda mais do que as dores físicas, Clara respondeu com uma mistura de confusão e incerteza. Doutor, sinto que você me olha de um jeito diferente, o que está acontecendo? A pergunta o pegou de surpresa. Mateus sabia que não poderia escapar para sempre. Sentindo um aperto no peito, respondeu, Clara, você me lembra alguém. Alguém que eu perdi há muito tempo. Ele escolheu as palavras com cuidado. Acho que, de certa forma, isso criou uma conexão entre nós. Mas não quero que se sinta desconfortável com isso. Clara o encarou, os olhos tentando decifrar o que ele queria dizer de fato. Eu entendo. É que, desde que me contaram que fui encontrada sem saber nada sobre minha verdadeira família, sempre me pergunto quem eles eram. Por que fui deixada para trás? Mateus sentiu o peso daquelas palavras. Nunca havia parado para pensar em como Emma teria vivido esses anos, longe de todos que poderiam lhe oferecer um lar. Antes que pudesse responder, a porta se abriu, e Janaína entrou no quarto. Bom dia, doutor, ela disse com um sorriso contido. Podemos conversar em particular? Mateus percebeu a tensão no tom de Janaína e, se recompondo, saiu do quarto para segui-la até o corredor. Uma vez fora da vista de Clara, Janaína o olhou com uma expressão acusatória. Quem é essa garota, Mateus? Por que você está tão envolvido com ela? Mateus sentiu o chão sumir sob seus pés. Sempre soube que enfrentaria as perguntas de Janaína em algum momento, mas não esperava que fosse tão cedo. Ela é apenas uma paciente, Janaína. Uma paciente que passou por uma cirurgia complicada, e eu só estou acompanhando de perto. Janaína estreitou os olhos, claramente não convencida. Você acha que eu sou burra? Eu sei que tem algo mais acontecendo. Te conheço, Mateus. Você está agindo de maneira estranha, e eu quero saber o que está escondendo. Mateus permaneceu em silêncio por um instante. Sabia que Janaína não desistiria facilmente, mas não estava pronto para contar a verdade. Não sem ter todas as provas em mãos. Não estou escondendo nada, Janaína. Só estou preocupado com uma paciente em situação delicada, é só isso. Ela soltou uma risada seca. Claro, só uma paciente. Bom, espero que esteja dizendo a verdade, Mateus. Porque, se eu descobrir que tem algo a mais, você não vai gostar das consequências. Com essas palavras, ela se virou e foi embora, deixando Mateus sozinho no corredor.
Ele sabia que Janaína estava começando a ligar os pontos, mas ainda não estava preparado para lidar com ela. Havia algo que precisava fazer antes de qualquer coisa, confirmar de uma vez por todas se Clara era realmente sua filha. Naquela noite, em casa, Janaína estava estranhamente silenciosa. O jantar transcorreu sem uma única palavra trocada, e Mateus, exausto, mal reparou na tensão que pairava entre eles. Após o jantar, Janaína se retirou para o quarto, enquanto Mateus ficou na sala, mergulhado em pensamentos. Enquanto Mateus revivia mentalmente os eventos dos últimos dias, Janaína estava no quarto, determinada a descobrir a verdade. Pegou o telefone e fez uma ligação em voz baixa. Oi, preciso que você descubra tudo o que puder sobre uma paciente do hospital onde Mateus trabalha. O nome dela é Clara Rocha. Quero todos os detalhes. A pessoa do outro lado concordou, e Janaína desligou, respirando fundo. Sentia-se cada vez mais perto de desvendar o mistério que cercava Clara. Seu instinto lhe dizia que isso mudaria tudo. E, antecipando o impacto que aquela verdade poderia ter em sua vida, Janaína estava decidida a se antecipar. No dia seguinte, Mateus chegou ao hospital com o coração pesado. O detetive já havia informado que o teste de DNA estava sendo processado e que, em breve, ele teria os resultados. Ele mal conseguia esperar para finalmente saber a verdade que poderia mudar sua vida e a de Clara para sempre. Mateus aguardava ansioso, sabendo que seu maior desafio seria enfrentar Janaína, que parecia cada vez mais desconfiada. O futuro de sua vida pessoal e familiar estava prestes a mudar drasticamente. Ele sentia que o controle do seu destino já havia escapado de suas mãos. Agora, só restava esperar pelas respostas que tanto ansiava, respostas que poderiam trazer sua filha de volta, mas que também prometiam desmoronar tudo o que ele acreditava ser seguro. Os dias que se seguiram foram marcados por uma ansiedade sufocante. A espera pelos resultados do teste de DNA parecia interminável. Cada toque do telefone acelerava seu coração, mas, até aquele momento, nenhuma confirmação havia chegado. Mateus tentava se concentrar em seu trabalho no hospital, mas sua mente estava longe, sempre retornando a Clara. Seria ela realmente sua filha? E, se fosse, como explicaria ela todo o sofrimento desses anos? Enquanto Mateus lutava para manter a calma, Janaína estava mergulhada em suas próprias investigações. Desde que decidiu descobrir a verdade sobre Clara, não descansou. Cada nova pista que surgia aumentava sua suspeita de que aquela jovem representava uma ameaça a tudo que havia construído ao lado de Mateus. A ideia de perder o controle sobre ele e sua vida confortável a consumia. No hospital, Clara se recuperava fisicamente, mas estava emocionalmente abalada. O comportamento de Mateus a deixava desconfortável. Por que aquele médico demonstrava tanto interesse nela? Ele era gentil, atencioso, mas havia algo no olhar dele que a fazia sentir que ele sabia mais do que revelava. A dúvida a corroía, mas ela não sabia como perguntar. Durante uma dessas visitas de rotina, Mateus finalmente recebeu a ligação que mudaria tudo. Estava em seu escritório, revisando prontuários, quando o detetive ligou. Doutor Moreira, tem os resultados do teste de DNA. Mateus sentiu o ar escapar dos pulmões. E então? Perguntou, a voz tremendo. É positivo, doutor. Clara é a sua filha. O mundo de Mateus parou naquele instante. Tudo o que havia imaginado agora era real. Emma estava viva e estava ali, naquele hospital, diante dele. Mas, ao mesmo tempo, um medo profundo o invadiu. Como ela reagiria a essa revelação? Como contar a ela, uma jovem que viveu a vida inteira sem saber quem realmente era? Mateus agradeceu ao detetive, desligou o telefone e respirou fundo. Reuniu coragem para enfrentar o que estava por vir e foi até o quarto de Clara. Ao entrar, sentiu um nó na garganta. Ali estava sua filha, tão perto, e ele ainda não podia abraçá-la como sempre sonhou. Clara olhou, percebendo sua tensão. O senhor parece preocupado, doutor. Está tudo bem? Mateus se aproximou, tentando controlar o nervosismo. Clara, eu preciso conversar com você sobre algo muito importante, disse ele, a voz calma, mas carregada de emoção. Preciso que confie em mim.
pode fazer isso? Clara assentiu, visivelmente apreensiva. Claro, doutor. O que está acontecendo? Mateus respirou fundo e sentou-se ao lado dela. Suas mãos tremiam levemente. Essa conversa não será fácil, mas você merece saber a verdade. Há algo sobre você, sobre o seu passado, algo que está diretamente ligado a mim. Clara franziu a testa, confusa. Eu não estou entendendo. Clara, você é minha filha. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara piscou, incrédula. Meu pai? Repetiu, a voz quase um sussurro. Mateus assentiu. Seu verdadeiro nome é Emma. Você desapareceu há 18 anos, e desde então, eu nunca parei de procurar por você. Só agora, por um milagre, te encontrei. Clara balançou a cabeça, tentando processar o que ouvirá. Isso não faz sentido. Como posso ser sua filha? Eu fui adotada, meus pais. Mateus interrompeu suavemente. Eu sei que é difícil de entender, e que é muita informação de uma vez. Mas eu tenho provas. Fizemos um teste de DNA. Clara, você é minha filha. A mesma menininha que desapareceu da minha vida há tantos anos. Clara olhou, atordoada. Seu coração batia acelerado. Sempre quisera saber mais sobre seu passado, sobre quem eram seus pais biológicos, mas essa revelação era muito mais do que esperava. Eu não sei o que dizer, murmurou. É verdade, respondeu Mateus, as lágrimas nos olhos. Sei que é muito para processar, e não espero que você aceite tudo isso de imediato. Mas estou aqui. Só quero a chance de recuperar o tempo que perdemos. Clara permaneceu em silêncio, uma tempestade de emoções borbulhando dentro dela. Ela sempre se sentirá perdida, incompleta, mas agora, com a resposta diante de si, não sabia como lidar. Preciso de um tempo, para pensar, disse ela, a voz trêmula. Mateus assentiu, compreendendo. Eu entendo. Não vou pressioná-la. Tome o tempo que precisar. Quando ele deixou o quarto, Clara sentiu o peso daquela revelação. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Janaína observava tudo. Ouvirá a confirmação de Mateus, e aquele golpe abalou tudo o que ela havia construído. Ela sabia que, se não agisse rápido, perderia o controle de sua vida. Naquela noite, Mateus quase não conseguiu dormir, revisitando os acontecimentos do dia. Esperava que Clara desse a ele uma chance de reconstruir seu vínculo. No quarto ao lado, Janaína estava acordada, os olhos fixos no teto. Sua mente fervilhava. Sabia que, se Clara continuasse ali, tudo o que construíra com Mateus estava em risco. Não poderia perder o que havia conquistado. No hospital, Clara estava sozinha em seu quarto, tentando processar tudo o que ouvirá. Sempre imaginara que encontrar seus pais biológicos traria respostas, talvez até um sentimento de completude. Mas, em vez disso, se sentia mais perdida do que nunca. Enquanto tentava organizar seus pensamentos, ouviu passos no corredor. A porta abriu-se suavemente. Para sua surpresa, Janaína entrou. Clara não sabia muito sobre ela, apenas que era esposa de Mateus. O que ela não sabia era que essa mulher guardava segredos obscuros sobre seu passado. Clara começou a falar com Janaína, forçando um sorriso que não atingia seus olhos. Posso falar com você um momento? Clara assentiu, incerta. Janaína puxou uma cadeira para se sentar ao lado da jovem. Por um momento, o silêncio reinou, apenas o som das máquinas preenchendo o ambiente. Ah, sabe, Janaína continuou, eu ouvi o que Mateus disse mais cedo sobre você ser Emma. Clara ficou tensa, ainda tentando processar tudo o que isso significava. Ele realmente acredita que você é a filha dele, e eu sei que isso deve estar sendo muito difícil para você. Janaína deu uma pausa, buscando as palavras certas. Eu só quero que você saiba que nem tudo que você ouvirá daqui em diante será a verdade. Clara franziu o senho, confusa. O que quer dizer com isso? Janaína olhou pela janela,
como se buscasse forças para continuar. Mateus sofreu muito com o desaparecimento de Emma, tanto que às vezes ele vê coisas que não estão realmente lá. Ele quer tanto acreditar que você é Emma que, talvez, ele esteja se iludindo. Aquela insinuação fez Clara se sentar mais ereta na cama. Você está dizendo que ele está mentindo, que eu não sou filha dele. Não estou dizendo que ele está mentindo, Janaína respondeu suavemente. Apenas que, às vezes, o desejo de encontrar alguém pode fazer com que vejamos o que queremos e não o que realmente é. Clara olhou para Janaína, sentindo-se ainda mais confusa. Será que Mateus estava errado? Será que ela não era Emma? A dúvida começou a se instalar em seu coração. Janaína percebeu o efeito que suas palavras estavam tendo e decidiu pressionar um pouco mais. Só quero que você tome cuidado. Mateus tem sido um bom marido, mas o desaparecimento de Emma o mudou. Ele fez coisas que você talvez nem imagine, coisas para tentar trazer essa menina de volta. Coisas perigosas. Perigosas? Clara sussurrou, o coração acelerado. Sim, eu só estou te avisando para que não se envolva demais antes de ter certeza de quem você realmente é. Janaína levantou-se, antes de sair do quarto, lançou a Clara um olhar que era quase maternal. Se precisar de qualquer coisa, estarei por aqui. Eu sei o quanto isso é difícil. Assim que Janaína saiu, Clara ficou sozinha com seus pensamentos. Será que Mateus estava mesmo iludido? Será que tudo aquilo era uma grande confusão de um homem desesperado para encontrar a filha que perdeu? Enquanto isso, Mateus, do outro lado do hospital, revisava mentalmente como abordar Clara novamente. Ele não tinha ideia de que Janaína já estava plantando sementes de dúvida no coração da jovem. Para ele, o que importava era que havia encontrado, e agora só precisava fazer com que ela acreditasse. No entanto, o caminho para a verdade estava cada vez mais cheio de obstáculos. Janaína não iria desistir sem lutar, e Clara, que já se sentia vulnerável, começava a questionar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas os jogadores tinham agendas diferentes, e a verdade corria o risco de ser enterrada antes mesmo de ser completamente revelada. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia tirar as palavras de Janaína da cabeça. Será que Mateus estava realmente se iludindo? A dúvida corroía seus pensamentos, impedindo-a de ver as coisas com clareza. O mistério sobre sua verdadeira identidade se tornava cada vez mais confuso, e Clara se perguntava se estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Mateus, por outro lado, mantinha-se à distância, respeitando o espaço que Clara pedirá. Ele sabia que precisava ser paciente, mas a ansiedade o consumia. Já havia esperado 18 anos, mas agora que sabia que sua filha estava tão próxima, o desejo de recuperar o tempo perdido deixava inquieto. Ele passava horas olhando para o telefone, esperando a oportunidade certa de falar com ela novamente. Enquanto isso, Janaína continuava sua campanha sutil de manipulação. Sempre que podia, ela se aproximava de Clara, apresentando-se como uma figura compreensiva e atenciosa. Ela sabia que Clara estava vulnerável e usava isso a seu favor. Cada palavra, cada gesto era meticulosamente calculado para plantar mais dúvidas na mente da jovem. Você tem pensado sobre o que conversamos? Janaína perguntou em uma de suas visitas, com um tom suave e cuidadoso. Clara, que se encontrava sentada na cama do hospital, olhando para o vazio, apenas assentiu. Sim, mas eu não sei o que pensar. Mateus parece tão certo de tudo, e ao mesmo tempo eu não sei mais o que é real. Janaína suspirou, fingindo empatia. Eu entendo, Clara, e você tem todo o direito de se sentir assim. Mas, como eu te disse, é importante que você não tome decisões precipitadas. Nem tudo é o que parece. Essas palavras pesavam cada vez mais sobre Clara. Ela começava a questionar tudo, o teste de DNA, as histórias de Mateus, o passado que ela não se lembrava. Ao mesmo tempo, havia uma parte de si que queria desesperadamente acreditar que ele estava certo, que tinha uma família biológica, um pai que a amava e procurava por ela todo esse tempo. Mas e se Janaína estivesse certa? Enquanto Clara se debatia com essas dúvidas, Mateus também enfrentava seus próprios conflitos.
Ele sabia que algo estava errado, Clara estava mais distante, e isso preocupava. Não podia deixar de se perguntar se Janaína estava interferindo. Ela sempre soubera manipular as situações a seu favor, e ele temia que estivesse tentando afastar Clara dele. Um dia, Mateus decidiu que não podia mais esperar, precisava falar com Clara e resolver aquilo de uma vez por todas. Ele caminhou decidido pelos corredores do hospital, com o coração pesado, mas determinado. Chegou à porta do quarto de Clara e bateu levemente antes de entrar. Clara estava deitada, olhando pela janela, mas ao ver Mateus, endireitou-se. A tensão no ar era palpável. Ela o observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Doutor ou pai, eu não sei como te chamar. Aquelas palavras partiram o coração de Mateus, mas ele sabia que isso era apenas o começo. Você pode me chamar de Mateus, se preferir. Eu não quero pressionar você a nada. Clara, eu só queria entender como você está se sentindo. Clara respirou fundo, buscando as palavras certas. Estou confusa. Tudo isso aconteceu tão rápido. Passei a vida inteira sem saber quem eu era, e agora parece que as respostas estão aqui, mas ao mesmo tempo, elas me assustam. Mateus sentiu o peso daquelas palavras e se aproximou devagar. Eu sei que é muito para processar, e eu não espero que você aceite tudo de uma vez. Mas o que eu posso te garantir, Clara, é que eu nunca deixei de te procurar desde o dia em que você desapareceu. Minha vida nunca mais foi a mesma, e agora que você está aqui, eu só quero te conhecer de verdade. Sem pressa, sem expectativas. Só quero que você saiba que eu estou aqui. Clara olhou nos olhos, e pela primeira vez, conseguiu ver a dor que ele carregava. Aqueles sentimentos soavam verdadeiros, carregados de um peso emocional que ela não podia negar. No entanto, as dúvidas ainda estavam lá, pairando sobre ela como uma sombra. Eu acredito em você, Mateus, mas Janaína me disse algumas coisas. Ela me fez pensar que, talvez, você esteja se enganando. Ao ouvir o nome de Janaína, Mateus sentiu um frio subir pela espinha. Então, suas suspeitas estavam certas, Janaína estava manipulando Clara, tentando afastá-la. Ele respirou fundo, tentando não deixar sua raiva transparecer. O que ela te disse? Ela falou que você sofreu muito com o desaparecimento de Emma e que, talvez por causa disso, você esteja se iludindo, vendo coisas que não são reais. Eu não sei, Mateus. Eu só preciso de tempo. Mateus sentiu o coração apertar. Janaína estava tentando virar Clara contra ele, e ele sabia que precisava agir com cuidado. Clara, eu entendo suas dúvidas, e você tem todo o direito de tê-las. Mas o que você precisa saber é que eu não estou me iludindo. Eu fiz um teste de DNA, e ele comprovou que você é minha filha. Não há dúvidas sobre isso. Clara piscou, surpresa. Um teste de DNA? Mateus assentiu. Sim, eu não queria te falar antes de ter certeza absoluta, e agora eu sei. Clara, você é minha filha, e nada vai mudar isso. O silêncio tomou conta do quarto por alguns momentos enquanto Clara absorvia aquela informação. A confusão ainda estava lá, mas agora havia algo mais, uma pequena faísca de esperança. E quanto a Janaína? O que ela é para você? Mateus hesitou. Janaína é minha esposa, mas a relação dela comigo é complicada. Ela sempre foi uma boa pessoa, mas a dor do passado a transformou em alguém que eu não reconheço mais. Clara franziu a testa, preocupada. Você acha que ela quer me afastar de você? Mateus não respondeu de imediato, pensando cuidadosamente nas palavras. Eu acho que ela tem seus próprios problemas e inseguranças, e pode ser que ela não queira que você saiba de certas coisas. Eu não quero que você se sinta ameaçada, mas você precisa saber que eu estou aqui por você, não por ela. As palavras de Mateus trouxeram um pouco de alívio a Clara. No fundo, ela queria acreditar nele, queria acreditar que poderia ter uma chance de ser a filha que Mateus sempre desejou. Mas e se ela não fosse quem ele pensava que ela era? Eu preciso de mais tempo, Mateus. E preciso que você me ajude a entender tudo isso. Mateus sorriu, aliviado. Claro, Clara. Eu vou fazer tudo o que puder.
A conversa que tiveram foi apenas o começo de um longo caminho a ser percorrido. Enquanto Clara lidava com suas incertezas, Mateus também enfrentava seus próprios demônios. Janaína, por outro lado, não estava disposta a desistir tão facilmente. O jogo estava apenas começando, e a verdade que todos buscavam ainda estava envolta em mistério e manipulação. A confiança de Mateus em Clara havia se fortalecido, mas ele sabia que aquilo não era o fim. Enquanto Clara tivesse algo a dizer, o jogo estava longe de terminar. Janaína não era uma pessoa que desistia facilmente. Enquanto Mateus saía do hospital, o peso das últimas palavras de Clara ainda ressoava em sua mente. Ele havia plantado uma semente de confiança, mas a dúvida ainda pairava sobre sua filha, alimentada pelas mentiras de Janaína. Ele precisava agir rápido, antes que o veneno da desconfiança destruísse qualquer chance de reconciliação. Do outro lado da cidade, em sua casa, Janaína também estava em ação. Ela não podia mais se dar ao luxo de esperar. Clara, ou melhor, Emma, estava cada vez mais próxima de Mateus, e ela sabia que seu mundo estava desmoronando. Sentada na beira da cama, o telefone em suas mãos tremia levemente enquanto fazia uma ligação. "Eu preciso de você", disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Do outro lado da linha, um antigo cúmplice a ouvia atentamente. "As coisas estão fugindo do controle. Aquela garota está mais perto de Mateus do que nunca. Se ela descobrir o que realmente aconteceu, tudo estará perdido." A voz do homem ao telefone soava fria e calculista. "Você sabia que isso poderia acontecer, Janaína. É por isso que tomamos todas as precauções. Agora você precisa ter cuidado. Se ele descobrir o que você fez, não haverá volta." Janaína sabia que ele estava certo. Seu plano, que havia sido arquitetado com perfeição ao longo dos anos, agora estava à beira do colapso. Tudo dependia de seus próximos passos. "Eu vou cuidar disso. Só preciso garantir que ela nunca descubra toda a verdade." Enquanto Janaína tramava em silêncio, Mateus, determinado a proteger Clara e desfazer as mentiras que a cercavam, decidiu procurar mais informações sobre o que realmente aconteceu no dia em que Emma desapareceu. Sempre suspeitou que havia mais na história do que o que as autoridades lhe disseram na época. Algo naquela investigação parecia errado. Ele visitou o antigo detetive responsável pelo caso de Emma, agora aposentado, mas ainda com todas as anotações e documentos do desaparecimento guardados. O homem o recebeu com uma expressão séria, mas curiosa. "Doutor Moreira, é bom ver você depois de tantos anos. Achei que havia desistido de buscar respostas." Mateus sorriu, mas seu olhar estava cheio de determinação. "Eu nunca desisti. E agora, mais do que nunca, preciso entender o que aconteceu com minha filha. Eu a encontrei, mas há algo que ainda não faz sentido. Sinto que há uma peça faltando." O detetive franziu o senho. "Sua filha? Mas como? Clara, ela é Emma?" O teste de DNA confirmou isso, mas a forma como ela desapareceu. Como foi parar tão longe? Ainda não está clara. Algo me diz que não foi apenas um acidente, e eu acho que você sabe mais do que me contou naquela época. O detetive hesitou, olhando para os papéis em sua mesa. "Mateus, houve coisas no caso que nunca ficaram claras. Sabíamos que Emma desapareceu de maneira estranha, mas as evidências nunca nos levaram a uma conclusão concreta. No entanto, havia uma pessoa envolvida que me deixou com a pulga atrás da orelha, mas eu nunca consegui provas suficientes para investigá-la profundamente." "Quem?" Mateus perguntou, o coração acelerando. "Janaína", disse o detetive, olhando diretamente nos olhos de Mateus. "Na época, ela era sua namorada, se não me engano. Algo no comportamento dela não parecia certo, ela evitava perguntas, parecia estar escondendo algo. Mas eu nunca consegui ligá-la diretamente ao desaparecimento." O chão pareceu sumir sob os pés de Mateus. Ele sempre desconfiou que Janaína não fosse a pessoa que aparentava ser, mas jamais imaginou que ela pudesse estar envolvida no desaparecimento de sua filha. "Você acha que ela pode ter feito algo? Que ela está envolvida no sequestro de Emma?" O detetive respirou fundo.
Eu nunca tive provas suficientes, Mateus, e sem provas não pude seguir adiante. Mas se você realmente acredita que algo está errado, talvez seja a hora de olhar para as pessoas que estavam mais perto de você naquela época. Mateus saiu do escritório do detetive com a mente em turbilhão. A ideia de que Janaína pudesse estar envolvida no desaparecimento de Emma era insuportável. Como ele pôde ser tão cego? Como não percebeu antes? Agora, mais do que nunca, sabia que precisava confrontar Janaína. Mas tinha que ser cuidadoso, ela era manipuladora, astuta, e se sentisse que estava encurralada, poderia fazer algo ainda mais terrível. Enquanto Mateus se preparava mentalmente para o confronto, Janaína continuava com seus próprios planos. Ela não podia permitir que Clara e Mateus se unissem. Se Clara soubesse a verdade, tudo estaria perdido. Então, começou a arquitetar um plano para afastar Clara definitivamente, usando todos os recursos que tinha para manter seu segredo enterrado. Naquela mesma noite, enquanto Mateus revia os eventos do dia sentado em seu escritório, o telefone tocou. Era o detetive mais uma vez. Doutor Moreira, tenho mais uma coisa. Encontrei um depoimento antigo de uma vizinha de vocês. Ela disse ter visto uma mulher saindo com uma criança nos braços na noite em que Emma desapareceu. Na época, não consegui identificar quem era essa mulher, mas agora, com o que você me disse sobre Janaína, acho que precisamos revisar esse depoimento com mais cuidado. Mateus sentiu um frio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se encaixar. Mas o que ele descobriria poderia mudar tudo para sempre. Janaína, a mulher com quem ele havia compartilhado tantos anos, poderia ser a responsável pelo maior pesadelo de sua vida. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada e nada mais seria o mesmo depois disso. Mas, por mais doloroso que fosse, ele não tinha escolha, precisava proteger Clara e desenterrar todos os segredos que Janaína estava tentando esconder. A hora do confronto estava chegando. Aquela noite foi insone para Mateus. Ele sabia que não poderia esperar mais. A revelação de que Janaína poderia estar envolvida no sequestro de sua filha queimava em sua mente, e o olhar frio e manipulador dela, que ele até então havia ignorado por anos, agora parecia claro como cristal. A dúvida transformou-se em certeza, ela era responsável pelo maior pesadelo de sua vida. Ele precisava enfrentá-la, precisava de respostas, e dessa vez, Janaína não escaparia. Pela manhã, Mateus tomou sua decisão. Vestiu-se rapidamente, com o coração batendo forte no peito. Sabia que aquele seria o dia que mudaria tudo, para o bem ou para o mal. Respirou fundo ao sair de casa, deixando um último olhar para o lugar que em breve poderia não ser mais o lar que conhecia. Ao chegar no hospital, dirigiu-se diretamente ao quarto de Clara. Ela estava visivelmente mais forte, mas ainda abatida emocionalmente. Ao vê-lo, seus olhos mostraram uma mistura de alívio e incerteza. Eu estava esperando você, Clara disse suavemente, enquanto ele se aproximava de sua cama. Mateus sorriu levemente, mas logo o semblante sério tomou conta de sua expressão. Clara, há coisas que eu preciso te contar. Coisas que vão mudar tudo o que você sabe sobre o seu passado e sobre quem eu sou. Mas antes de mais nada, preciso que confie em mim. Prometo que vou te contar a verdade completa, sem esconder nada. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto de Mateus, tentando entender o que ele estava prestes a dizer. Eu confio em você, respondeu ela finalmente. Mas, por favor, me conte o que está acontecendo. Mateus segurou a mão de Clara com cuidado. Janaína, a mulher que está conosco há tantos anos, a pessoa em quem eu confiei depois que perdi você. Eu descobri que ela pode estar envolvida no seu desaparecimento. Eu não queria acreditar nisso, mas agora tenho evidências que apontam para ela. Vou confrontá-la hoje e quero que você saiba que, independentemente do que acontecer, você é minha filha, e eu vou te proteger, custe o que custar. Clara ficou chocada. A ideia de que Janaína, a mulher que vinha se mostrando gentil e compreensiva, pudesse ser responsável por seu sequestro parecia absurda. No entanto, algo em sua mente começou a se encaixar, as palavras sutis de Janaína, as tentativas de plantar dúvidas. Tudo começou a fazer sentido de uma forma perturbadora.
Eu não sei o que dizer, Clara murmurou, ainda tentando processar tudo. Ela sempre parecia tão disposta a ajudar. Como ela poderia fazer algo tão horrível? Eu também não sei, Clara. Mas nós vamos descobrir isso juntos. Só preciso que você confie em mim. Tenha paciência e confie em mim. Vou falar com ela agora. Mateus saiu do hospital com um peso esmagador em seus ombros. Sabia que aquela conversa seria um divisor de águas em sua vida. Entrou no carro e dirigiu até sua casa, onde Janaína o aguardava. Ela estava na sala de estar, como se nada estivesse fora do normal. Ao vê-lo entrar, sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Mateus, querido. Chegou cedo hoje. Está tudo bem? Perguntou Janaína, com uma leve curiosidade na voz. Ele a encarou por um longo momento, antes de responder com firmeza. Precisamos conversar, Janaína. E, dessa vez, você não vai fugir da verdade. O sorriso dela desapareceu lentamente, dando lugar a uma expressão de cautela. Sabia que aquele momento chegaria, mas não imaginava que fosse tão rápido. Do que você está falando? Murmurou, tentando manter a calma. Conversei com o detetive que investigou o desaparecimento de Emma, disse ele, cada palavra carregada de dor e determinação. Eu sei que você tem algo a ver com isso. E agora quero a verdade, toda a verdade. O que você fez com a minha filha? Janaína congelou por um instante. O rosto, que sempre mantinha uma máscara de controle e serenidade, demonstrou uma fração de medo. Mateus, você está delirando. Sempre estive ao seu lado, sempre fui leal a você, tentou defender-se, a voz oscilando. Não tente me manipular, Janaína. Não desta vez. Eu sei o que você fez, rebateu Mateus, sua voz fria. Sei que esteve envolvida no desaparecimento de Emma. E vou descobrir cada detalhe, com ou sem a sua ajuda. Então, pode me dizer a verdade agora, ou eu mesmo vou atrás dela. Janaína recuou alguns passos, sua expressão oscilando entre raiva e desespero. Você nunca deveria ter mexido nisso, Mateus. Você não entende nada. Tudo o que fiz foi para proteger o nosso relacionamento, para garantir que você não me deixasse, gritou, sua voz carregada de frustração. Tudo foi por você, por nós. Mateus ficou em choque diante daquela confissão. Proteger o quê, Janaína? Você destruiu minha vida. Destruiu nossa família. Afastou minha filha de mim por 18 anos e agora espera que eu veja isso como algo bom? Janaína soltou uma risada amarga, quase desesperada. Você acha que teria ficado comigo se Emma continuasse em sua vida? Eu vi o quanto você a amava, ela era tudo para você. E eu? Eu era apenas a sombra de alguém que você não conseguia esquecer. Eu não podia deixar isso acontecer, Mateus. Inveja, ciúmes. Você sequestrou a minha filha por puro egoísmo, perguntou ele, a voz mal saindo de sua boca, as palavras pesadas de desgosto e dor. Não foi um sequestro, gritou Janaína, tentando justificar-se. Eu só queria que ela ficasse longe. Eu nunca imaginei que ela desapareceria por tanto tempo. O horror da situação tomou conta de Mateus, como um golpe impossível de desviar. Ele encarou Janaína com desprezo. A mulher com quem dividira tantos anos, tantas lembranças, era responsável pelo maior sofrimento que ele já havia experimentado. Você está acabada, Janaína, disse ele, com uma frieza que a fez estremecer. Vou garantir que pague por cada segundo de dor que causou a mim e a Emma. Janaína, percebendo que não havia mais escapatória, começou a recuar. Não pode fazer isso, Mateus. Não pode me abandonar agora. Eu te dei tudo, sem mim, você nunca teria superado a perda de Emma. Fui sua força, sua companhia. Você foi o meu maior erro, respondeu ele, a voz firme e inabalável. E agora vou corrigir isso. Sem olhar para trás, Mateus saiu, deixando Janaína sozinha com seus próprios demônios. Sabia que a batalha estava apenas começando, mas o primeiro passo havia sido dado. Precisava proteger Clara a qualquer custo e garantir que Janaína pagasse por seus crimes.
Ao retornar ao hospital, encontrou Clara esperando por ele, uma expressão de preocupação e esperança em seu rosto. E então, perguntou ela, ansiosa pela resposta que mudaria tudo. Descobri a verdade, Clara. E vou fazer com que ela pague por tudo o que fez, prometeu, com um olhar decidido. As confissões de Janaína ainda ecoavam na mente de Mateus, cada palavra envenenada pelo egoísmo e desespero dela. A mulher que ele amava, com quem construir uma vida, era também a responsável pelo maior trauma que ele e sua filha haviam enfrentado. Mais do que nunca, sabia que precisava proteger Clara e buscar justiça. Segurou a mão dela com firmeza, decidido a reconstruir a vida dos dois e a fazer com que Janaína respondesse pelos seus atos. Enquanto isso, em sua casa, Janaína vagava sozinha, consumida pelo medo. Pegou o telefone, com as mãos trêmulas, e fez uma última ligação. Estou sem saída, disse, com a voz tensa. Mateus vai me denunciar, preciso de um plano. Preciso sair dessa antes que seja tarde. Do outro lado da linha, a voz de seu cúmplice respondeu fria, Janaína, acho que não há mais o que fazer. Se ele já tem provas, seu tempo está acabando. Percebendo que estava encurralada, Janaína começou a vasculhar seus documentos, buscando desesperadamente uma saída. Mas sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona, e não haveria como escapar das consequências de seus próprios atos. No instante em que Clara se permitiu falar sobre o futuro ao lado de Mateus, foi como se uma faísca de esperança reacendesse entre eles. Mateus, cauteloso, ponderou, eu sei que é cedo, Clara, e que há muito que precisamos enfrentar. Mas, quando tudo isso terminar, gostaria de tentar reconstruir o que perdemos. Sei que os anos não podem ser recuperados, mas quero ser o pai que deveria ter sido. Clara, ainda desconfiada dos próprios sentimentos, sorriu, um sorriso tímido mas sincero. Eu também quero isso, Mateus. Não sei como vai ser, mas quero tentar. Quero te conhecer de verdade, e descobrir como seria nossa vida se tivéssemos ficado juntos desde o começo. As palavras dela trouxeram um calor inesperado ao coração de Mateus. Por mais difícil que tivesse sido o caminho até ali, aquela era uma nova chance de recomeçar, e ele não pretendia desperdiçá-la. Na manhã seguinte, Mateus foi à delegacia para dar início ao processo legal contra Janaína. No entanto, ao retornar ao hospital, foi surpreendido por uma enfermeira que o aguardava com expressão apreensiva. Doutor Moreira, sua esposa. Janaína foi encontrada em casa. Tentou fugir, mas sofreu um acidente grave. Está sendo trazida para o hospital agora. Um arrepio percorreu a espinha de Mateus. Ele sabia do desespero de Janaína, mas nunca imaginou que ela tentaria algo tão imprudente. Minutos depois, Janaína foi trazida em estado crítico. O acidente a deixou à beira da morte, e o destino dela agora estava nas mãos de Mateus, o mesmo homem que ela havia traído e tentado destruir. Ao vê-la ali, desacordada na maca, Mateus sentiu um misto de sentimentos, raiva, tristeza, frustração, e acima de tudo, um vazio. A mulher que tanto mal havia causado estava ali, vulnerável e indefesa. A enfermeira, percebendo a tensão, quebrou o silêncio. Ela tem poucas chances de sobreviver, Doutor Moreira. Estamos fazendo o possível, mas o trauma foi muito grave. Ele assentiu, perdido em pensamentos. Apesar do sofrimento causado por Janaína, Mateus percebeu que não sentia ódio, mas sim uma espécie de compaixão amarga. Ele queria justiça, não vingança. Mateus então se retirou e caminhou até o quarto de Clara, que ainda desconhecia o que acontecerá com Janaína. Ao vê-lo, Clara notou a expressão grave de Mateus e perguntou, com preocupação na voz, o que aconteceu, Mateus? Ele se sentou ao lado dela, respirando fundo antes de responder. Janaína sofreu um acidente. Está em estado crítico. Clara permaneceu em silêncio por um instante, absorvendo a notícia. Apesar de todo o sofrimento, ela não conseguia odiar Janaína, apenas desejava que tudo acabasse para que ela e Mateus pudessem seguir em frente. A vingança não vai nos devolver o que ela nos tirou, murmurou Clara, sua voz carregada de serenidade. Mateus se impressionou com a maturidade de Clara e sentiu-se inspirado. Você está certa, Clara.
O que precisamos agora é encontrar uma forma de reconstruir nossas vidas, de nos curarmos. Os dois ficaram em silêncio, mas havia algo de novo na maneira como olhavam um para o outro. Agora, não era apenas uma conexão de sangue, era uma promessa de recomeço. No dia seguinte, chegou a notícia que Mateus esperava. Janaína não resistira aos ferimentos e falecera durante a noite. Ele sentiu um vazio ao ouvir a notícia, mas ao mesmo tempo, uma sensação de fechamento. A luta com Janaína finalmente terminara, e ele e Clara podiam, enfim, seguir em frente. Naqueles dias seguintes, pai e filha começaram a se reconectar. Cada visita ao hospital e cada conversa revelavam um pouco mais das vidas que viveram separados. Com o tempo, as conversas passaram a se concentrar mais no futuro que queriam construir juntos do que nas dores do passado. Ao receber a alta do hospital, Clara viu Mateus aguardando por ela com um sorriso esperançoso. Ele a conduziu até o apartamento que havia preparado especialmente para ela, respeitando a necessidade de Clara de ter seu próprio espaço. Clara sentiu um misto de gratidão e liberdade ao pisar no novo lar. Mateus, com uma ternura discreta, disse: "Eu sei que você precisa de tempo. Mas sempre que precisar de mim, estarei a uma ligação de distância." Ela assentiu, sorrindo. "Obrigada, Mateus. Acho que ambos precisamos desse tempo, mas estou pronta para te conhecer de verdade, um passo de cada vez." As semanas que se seguiram foram marcadas por avanços discretos e reconfortantes. Clara começou a fazer pequenas caminhadas pelo bairro, a redescobrir o prazer de tarefas cotidianas e até decidiu retomar os estudos, com o incentivo de Mateus. Ele se enchia de orgulho ao ver a determinação de Clara e percebia que aquele recomeço era, mais do que qualquer coisa, um processo de cura para ambos. Certa tarde, em um almoço tranquilo, Clara falou sobre seus sentimentos em relação a Janaína. "Eu passei muito tempo pensando que ficaria com raiva se descobrisse o que realmente aconteceu. Mas agora que sei, só sinto tristeza. Ela tirou muito de nós, mas não quero viver com rancor." Mateus a olhou com admiração e respondeu com emoção: "Você é mais forte do que imagina, Clara. E eu tenho muito orgulho de você." Ele entendia que, ao deixar o passado para trás, ambos estavam construindo uma base sólida para o futuro que almejavam juntos. Finalmente, quando Clara saiu do hospital e voltou à sua rotina, pai e filha puderam, pela primeira vez, caminhar juntos em direção ao desconhecido, mas agora com o coração leve e uma esperança renovada. Sabiam que o futuro traria desafios, mas também a chance de reescreverem sua história, juntos, livres das sombras que antes os perseguiam.